Olá, tudo bem? Isis aqui para darmos início à primeira aula do módulo 5 sobre habilidades gerenciais, o papel de coordenador e supervisor. Você já ouviu falar sobre pipeline de liderança? Pois é, pipeline de liderança é um modelo de desenvolvimento de líderes que traça um caminho com 6 principais transições, desde a liderança de si mesmo até a gestão de grandes empresas. Esse processo foi criado para ajudar empresas a desenvolver seus líderes de forma personalizada. Vamos dar início então? Transição 1 de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros. A primeira transição do pipeline de liderança marca a passagem do colaborador individual para seu primeiro cargo de gestão. Geralmente, os profissionais que começam a se destacar na equipe passam a receber novas responsabilidades até que sejam considerados elegíveis para uma promoção. Quanto mais resultados um colaborador produz, maiores as chances de ser escolhido para adentrar o pipeline de liderança. Nesse primeiro estágio, é comum que haja resistência da parte dos profissionais mais capacitados. Isso porque a liderança exige a delegação de tarefas e não é fácil transmitir para os outros a tarefa que você domina e gostaria de executar por conta própria. A transição inicial marca a mudança da execução para a gestão, criando as condições necessárias para desenvolver um grande líder. E para cumprir essa tarefa, o profissional precisa ser capaz de planejar, delegar funções, preencher vagas, motivar e avaliar o desempenho dos outros. Em termos de valores, ele deve adotar uma nova visão de seu trabalho, assumindo a responsabilidade de guiar a equipe. Na segunda passagem, o objetivo do líder é aprender a gerenciar outros líderes. A partir desse momento, o profissional deixa de fazer qualquer contribuição individual à empresa e passa a exercer exclusivamente o papel de gestão. Por isso que ele precisa se desprender de qualquer função de seu antigo cargo ou área de origem para dar lugar a essas novas atribuições e competências da liderança. O seu papel será desenvolver os novos líderes da empresa que estão na primeira fase do pipeline, selecionando os melhores candidatos e oferecendo todo o apoio na transição. As habilidades de coaching são muito bem-vindas nesse estágio, porque é focado no treinamento e capacitação dos próximos líderes. Também é exigida do gestor de segunda linha a capacidade de identificar os profissionais que estão realmente dispostos a seguir o caminho da liderança. Muitos colaboradores ficam entusiasmados com essa ideia de liderar, mas na realidade contribuem mais com o negócio em suas funções individuais. A terceira transição exige um alto nível de maturidade, porque é o estágio de desenvolvimento do líder funcional. O profissional deixa de gerenciar pessoas e passa a ser responsável por uma função dentro da empresa, muitas vezes respondendo por uma área inteira do negócio. É o caso dos gerentes de marketing, finanças, vendas, RH, TI e outros departamentos da organização. Para ocupar essa posição, é preciso ter conhecimento profundo sobre a área em questão e dominar o pensamento estratégico, além de tomar decisões baseadas nos objetivos gerais do negócio. O gestor desse nível vai ter que participar das reuniões com os líderes de outras áreas para alinhar as estratégias e integrar o trabalho das equipes. Por isso que é importante que ele desenvolva competências avançadas de comunicação e saiba fazer previsões para agir em curto, médio e longo prazo. A quarta transição é considerada a mais desafiadora e gratificante na carreira do líder. Nesse momento, o profissional recebe autonomia para gerenciar o negócio, ou seja, ele se torna responsável por integrar áreas e coordenar os seus gestores. Normalmente é uma fase de grandes mudanças e novidades para esse líder, principalmente se ele passou boa parte da sua trajetória à frente de uma área específica. De repente, ele vai precisar aprender sobre diferentes funções e adquirir habilidades para trabalhar com um cenário muito mais amplo, envolvendo vários departamentos e equipes. Ao invés de cuidar somente dos KPIs da área, o líder passa a monitorar as métricas mais abrangentes e cruciais para o negócio, como a participação no mercado, lucros do período, rentabilidade, ou seja, os resultados financeiros passam a figurar entre as suas prioridades. Também é o momento de se concentrar mais no pensamento analítico do que nas execuções, liderando espaço na agenda para pesquisar, refletir, planejar o futuro da empresa.
E outro ponto muito importante é aprender a ouvir os gerentes operacionais e ouvir os seus conselhos, além de mediar os seus interesses em sintonia com os objetivos e metas do negócio. À primeira vista, a quinta transição não parece tão complicada. Afinal, se um líder é capaz de gerenciar uma empresa com sucesso, ele vai ser capaz de gerenciar duas ou mais, certo? Não necessariamente, porque garantir o sucesso do negócio que está sob a sua direção não é o mesmo que trabalhar pelo sucesso de outros negócios. Por isso, a maior dificuldade desse estágio é gerenciar várias empresas ao mesmo tempo e atender às necessidades dos seus gestores de negócios sem usurpar a autoridade deles ou falhar na coordenação do grupo. Para gerir um grupo, são necessárias várias competências adicionais que envolvem habilidades avançadas de negócios. Por exemplo, o líder precisa dominar a análise de dados para tomar decisões inteligentes, reduzindo os riscos ao máximo e eliminando as escolhas baseadas somente em experiência ou observação. Nesse nível, o profissionalismo da liderança deve ser impecável e a lucratividade é o principal objetivo. Outra capacidade indispensável é a de integrar os gerentes de negócios priorizando os interesses do grupo como um todo. A habilidade de lidar com estratégias de portfólio complementa o perfil do gerente de grupo, que precisa dominar uma dimensão muito mais ampla de mercado, indústria e governo. Lembrando que nas empresas menores, o próprio CEO costuma ser encarregado da gestão do grupo. A última transição leva ao mais alto posto da administração das empresas, o CEO. Para honrar essa posição, é muito importante que o líder tenha passado por todas as transições e adquirido as competências necessárias para estar no topo da hierarquia corporativa. A passagem em si não está tão ligada às habilidades que a essa altura são indubitáveis, mas sim aos valores do profissional. Como líder de uma empresa, ele deve mudar seu mindset para uma visão estratégica de longo prazo, tendo a inovação como horizonte. Além disso, a perspectiva do CEO deve ser global, o que exige uma atualização constante e conhecimentos aprofundados sobre o cenário econômico, político, tecnológico, social e ambiental. Ao invés de enxergar pessoas, áreas e empresas de um grupo, o líder passa a ver a organização como um todo, de uma perspectiva única. Ao mesmo tempo, ele personifica a marca, tornando-se o representante oficial da empresa em qualquer ocasião. A transição exige uma mudança no estilo de vida, forma de se apresentar e se comunicar. Além de atrasar o planejamento, um comportamento disruptivo pode criar falhas no processo, pode influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo e ainda pode ferir a imagem da empresa no mercado. Só de pensar, já é possível concluir que todo cenário é negativo para qualquer empresa, porque demonstra a falta de alinhamento de expectativa dos colaboradores. As empresas são feitas de pessoas que são responsáveis por conduzir os seus processos, liderar as equipes, atuar diretamente na idealização e desenvolvimento de seus projetos, trabalhar na correção de seus pontos de melhoria e na aplicação das estratégias de crescimento e lucratividade. Quanta coisa, não é mesmo? Por isso, sem o engajamento dos seus e a participação efetiva dos colaboradores, os resultados dificilmente acontecem. Os colaboradores, por sua vez, ao entrar numa organização, também têm suas próprias expectativas profissionais, suas metas e objetivos. Eles querem ser ouvidos, vistos e principalmente valorizados. Contar com líderes inspiradores que lhe ajudem em seu aprimoramento, especialmente ter projeções de crescimento compatíveis com seus anseios na carreira. Quando isso não acontece, eles começam a se sentir sabotados. Esse é o momento em que eles podem começar a entregar as atividades com menos qualidade, passar por alterações de humor constante, sentir-se triste e até depressivos, e muitos outros tipos de impacto. Capacidade gerencial e conhecimento técnico são coisas muito diferentes, mas que exigem complementação para que a empresa flua. É preciso profissionais específicos para as funções específicas que exigem competências e habilidades também específicas. É preciso que haja liderança autêntica, que só se manifesta através de características perfeitas alinhadas a práticas autênticas recorrentes. E também é preciso de administradores para que a organização seja possível de sustentabilidade, responsabilidade e responsabilização por desempenho.
Como você pode perceber, cada etapa do pipeline tem seus desafios e são bem desafiadores. Quando a gente trata especificamente de qualidade de posicionamento assertivo na liderança, a gente pode afirmar que a assertividade seria aquela qualidade essencial que ajuda o líder a atuar em defesa dos seus próprios interesses, mas sem precisar ser agressivo ou arrogante, né? Eu proponho que você sempre reflita nessas perguntas. Você expressa livremente a sua opinião, mesmo sabendo que ela contraria a opinião de outras pessoas no seu ambiente de trabalho? Como que você reage quando alguém fura fila na sua frente? Você tenta se aproximar e conversar com pessoas estranhas em reuniões? Você consegue manter o olho no olho quando está conversando com alguém? Bom, eu espero que você tenha aproveitado muito esse conteúdo. Até a próxima aula!